Bom dia, pessoal. Essa é a nossa última aula da disciplina. Ah, a gente viu durante a disciplina, né, o que vocês vão cursar na computação, e essas últimas aulas foram dedicadas a saber o que você pode fazer quando você termina o curso, né? Eu apresentei para vocês algumas posições do mercado de trabalho, o que você pode fazer seguindo uma carreira acadêmica, e agora, ah, meus últimos comentários, né? Vão ser sobre você montar a sua própria empresa, né? Você empreender, você virar um empreendedor, montar a sua própria empresa e como é que as tecnologias que a gente tem estão modificando um pouco a forma como a gente faz isso, né? A forma como você empreende ah, nesse nosso novo mundo, nessa nossa nova era da informação, né? Vocês têm uma cadeira de empreendedorismo e vocês já devem ter visto boa parte dessas coisas em ética. Eu vou comentar sobre alguns aspectos mais técnicos, né, do como é que funciona, não como é que funciona essa parte de empreender. Eu não vou comentar sobre como é que vou até falar um pouco sobre os problemas que você vai encontrar, mas eu não vou comentar como é que funciona a legislação, como é que funciona o modelo de negócio, não. Eu vou tentar apresentar um ponto de vista mais técnico do que você faz na sua empresa, né, o que você precisa saber para montar a sua empresa, né? Pois vamos lá. Acho que a maioria das empresas ela começa, né, como um startup, né? E tem dois ramos, vamos dizer assim, de startups que a gente imagina, assim, as primeiras ideias que a gente tem de startup, né? A, a primeira ideia é justamente desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Por quê? Principalmente o Google Play, né? Mas ele permite, mas várias outras plataformas também que disponibilizam aplicativos para celular, elas permitem que você construa, né, uma base de negócios muito rápido, né? Veja, basta você colocar um aplicativo no Google Play, o Google Play meio que resolve todos os problemas legais e toda a parte financeira para você, né? Você só vai lá, vamos assim, você no fundo só vai lá e recebe seu dinheiro, né? Então, meio que o Google Play presta um serviço de um consultor, meio que o consultor financeiro e legal para você, mais ou menos de graça, né? Lógico que ele tira a parte dele, obviamente, para prestar um serviço, mas essas plataformas de suporte, elas tornaram muito fácil, né, a disseminação de aplicativos móveis. Então, muitas startups, quando começam, na verdade, grandes empresas também, elas usam justamente essa facilidade para impulsionar a sua produção, para impulsionar a sua criação. Um outro ponto é que a gente tem uma linguagem de desenvolvimento muito particular para aplicativos móveis. Como a gente tem um Android que roda em quase todos os nossos aplicativos, a gente meio que só programa para aplicativo Android, né? Então, veja, diferente dos, vamos dizer assim, diferente dos aplicativos desktop, que você, na verdade, a rigor, teria que fazer uma versão para Windows, uma versão para Linux e por aí vai. Aqui no aplicativo móvel, quase todo mundo só usa Android, então a gente meio que só programa para Android. Então isso se torna um pouco mais fácil também, né? Porque a arquitetura do Android já é conhecida, as suas funções já são conhecidas, o que você pode fazer em cima dele já é bem conhecido. Então, esse desenvolvimento se tornou bem mais fácil, né? E lógico que existem várias empresas hoje que começaram como aplicativos, né? A Uber, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo disso, e que depois foram criando toda uma rede, né,
de suporte em torno desses aplicativos originais. O outro ramo, vamos dizer assim, ou a outra vertente que muitas startups agora estão tomando, né, é produção de conteúdo e produção de informação. O que é isso? Muitos YouTubers e muita gente que tem um Instagram mais ativo, né, mas especialmente os YouTubers, eles não são especialistas em computação e eles têm dificuldades em, por exemplo, editar vídeo, fazer animação, fazer transição, fazer edições de vídeo, edições de tela, edições de áudio, criar vamos dizer assim, criar um sistema de resposta automática, meio que criar um bot de resposta. Eles têm dificuldade de fazer isso e eles costumam terceirizar esse tipo de requisição, né? Esse tipo de tarefa. Então, é muito comum, especialmente para pessoas que têm um canal do YouTube um pouco maior, com uma quantidade razoável de visitas, né? É comum que ele tenha uma equipe responsável por fazer edição, por fazer animação para vídeo, por gerar conteúdo. Então, muitas startups que estão começando hoje, elas estão começando com essa proposta, né? Com essa proposta de que eles vão te ajudar, vão ser meio que uma equipe de produção de um programa, mas vão ser meio que uma equipe de produção terceirizada. E isso, na minha aula anterior, eu havia comentado sobre gerente de informação, né, sobre gerente de mídias sociais. Tem muitas pessoas no Instagram que tem vamos dizer assim, tem um cara da comunicação e que ele é o responsável pela manutenção da sua página. E tem algumas startups hoje que já começaram com essa proposta, né? De serem meio que gerentes de mídias sociais terceirizados, né? Então, e de novo, né, é bem curioso a gente perceber que esses empregos só apareceram por causa da era da informação que a gente vive hoje, né? Veja, esse emprego, esse tipo de emprego está realmente ligado à existência do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Se esses aplicativos, sites e comunidades não existissem, esses empregos também não existiriam, né? Vamos dizer assim, essas startups, essas empresas não existiriam, né? Então é bem curioso que a gente meio que está num looping fechado, né? A gente precisa de empresas para fazer essa produção de conteúdo, porque a gente, no fundo, criou a demanda por esse conteúdo, né? No fundo, a gente criou a necessidade dessas empresas de produção de informação, né? Bem, como eu tinha dito, a maioria das startups hoje, ela trabalha, né, com essa vertente de aplicativos, essa vertente de gerência de informação, né? Mas a gente também tem startups que fazem outras coisas, né? Especialmente as soluções de otimização, né? Isso aqui é o meu terceiro, vamos dizer assim, seria mais ou menos onde ficariam todos os meus consultores de BI, né? De Business Intelligence. Essas soluções de otimização, elas fazem, na verdade, a mesma coisa que o pessoal que está fazendo gerência de informação faz, né? São terceirizadas, né? São consultores. A sua empresa tem algum problema, em vez de ela mesmo ter um sistema ou um ramo de pesquisa e desenvolvimento, dela mesmo fazer a sua própria, vamos dizer assim, gerência de inteligência, ela terceiriza isso. Ela dá para uma outra empresa e diz, olha, por favor, gerencie isso aqui, por favor, me diga o que é que eu estou fazendo de errado, como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais eficiente, né? E aí, eu vou voltar um pouco ao meu comentário anterior, né?
a maioria das empresas, especialmente aqui no Brasil, ela tenta terceirizar essas questões de pesquisa e desenvolvimento, né? Essas questões de melhoramento, de segurança da informação, costumeiramente são terceirizadas aqui. Então, tem sim muito, vamos assim, muito espaço, né, para startup nessas áreas. Sobre a otimização, um bom exemplo de uma startup que começou bem simples e hoje faz bem, é razoavelmente grande e faz um bom trabalho, é a Green Miles. Quem quiser pode olhar no site deles, o que eles fazem, mas eles são basicamente uma empresa de gerenciamento de transporte, hoje em dia. Eles criam soluções de gerência de transporte e de gerência de estoque, né? Basicamente, as empresas que vão, né, no site deles, que vão trabalhar com eles, eles têm rotas, têm caminhões, entregas e pickups, né, entregas e coletas que têm que ser feitas, e a Green Mile resolve esse problema para eles, entrega para eles as rotas que os caminhões devem seguir, a hora em que eles devem passar em cada ponto, para fazer entrega ou coleta, né? É muito curioso que alguns aplicativos, né, eles modificaram, na verdade, a imagem que a gente tem, ou eles, de alguns serviços, né, ou eles fizeram uma transformação na maneira como você presta aquele serviço, né? Eu tinha dito antes, no meu slide anterior, né, que o desenvolvimento móvel é uma das grandes vertentes que você segue quando começa uma startup, né? E uma onda que começou há alguns anos e ainda está perdurando, já perdeu um pouco de força, mas ainda continua, é justamente a transformação de alguns serviços, né, em aplicativos móveis, né? Por exemplo, antigamente a gente pedia táxi, né? Antigamente você ligava para o táxi, você ligava para a central de táxi, eu acho, e aí eles te mandavam um táxi. Hoje você pede um Uber, né? Que é muito mais confortável para quem está pedindo, porque basta você pedir pelo celular, você não tem que ligar e esperar, ele mesmo já te diz quanto tempo o cara vai levar. Vamos dizer assim, com o aplicativo, o serviço se tornou um pouco melhor e se tornou um pouco mais barato, né? Antigamente, você costumava ligar para o hotel para fazer reserva, né? Depois, você começou a fazer reserva através do Booking. E hoje em dia, muita gente costuma usar o Airbnb, né? Para quem nunca usou, o Airbnb, na verdade, é um serviço em que pessoas normais, eu e você, podem disponibilizar uma residência ou mesmo um quarto numa residência para um aluguel temporário, né? É como se você fosse o mantenedor do seu próprio mini hotel, né? Muita gente que tem casas, que tem várias casas e que alugava casas antes, agora utiliza o Airbnb para fazer meio que um serviço de hotel, porque você ganha mais fazendo isso, né? E comparado a um hotel, obviamente, o Airbnb é bem mais barato, a diária é muito mais barata, né? Do mesmo jeito, antigamente você costumava pegar ônibus, a gente aqui no Brasil ainda pega muito, você costumava pegar ônibus, ia na rodoviária, os ônibus tinham horários fixos. Hoje em dia, é muito mais fácil pegar um BlaBlaCar, né? É claro que aqui no Brasil, o BlaBlaCar ainda não faz tanto sucesso, ainda não chegou com toda essa força. O Airbnb já chegou, mas ainda está engatinhando. O Uber, sim, esse chegou e já basicamente acabou com o serviço de táxi, como existia antigamente, né? Mas na Europa e nos Estados Unidos, esses dois últimos serviços do Airbnb e do BlaBlaCar, eles já existem, eles funcionam muito bem e eles fazem muito sucesso, né? E essa é
vamos dizer assim, uma trend, né? Uma onda comum. Muitos dos serviços que são prestados, na verdade, hoje as próprias prestadoras de serviço, né, já imaginam como é que você consegue transformar isso num aplicativo, né? Ah, um outro cara que eu não coloquei aqui, mas todo mundo deve conhecer, é o iFood, né? Em que você faz requisição de um certo prato, num certo restaurante. Tá tendo uma onda, especialmente, não sei se para quem mora em Fortaleza já deve ter percebido, mas tem algumas empresas maiores que estão saindo do iFood e estão criando seus próprios sistemas de delivery, né? Para quem mora em Fortaleza já deve ter percebido que você não consegue pedir sorvete das 50 sabores e nem você consegue pedir mais todos os pratos do McDonald's, né? Justamente porque essas empresas estão saindo e estão desenvolvendo seus próprios sistemas de entrega, né? Então, essa onda, né, eu diria que, vamos dizer assim, se eu fosse arriscar pegar, pegar essa onda das startups, eu talvez começaria por aí. Eu imaginaria algum serviço, né, algum serviço que é prestado hoje, se ele não consegue ser transformado ou modificado de alguma maneira com um aplicativo, né? Isso é um negócio que vem dando certo, como a gente pode ver, e está gerando empresas que são, no fundo, multimilionárias. A Uber é uma empresa multimilionária, né? Agora, qual é o problema dessas coisas, né? A gente já viu mais ou menos aonde é que as startups estão, né? O que que a gente pode fazer, como é que as coisas foram facilitadas do ponto de vista de tecnologia para as startups. Qual é o problema, né? Por que a gente não tem uma startup a cada esquina, né? Ah, na verdade, aqui no Brasil a gente tem uma legislação muito engessada, né? A legislação brasileira ela é muito restritiva no que as startups podem fazer, né? Ah, na verdade, você tem que cumprir um certo conjunto de critérios para ser considerado uma startup. No fundo, se você começa a ganhar muito dinheiro, você deixou de ser startup e aí você tem que pagar uns altos tributos, né? As startups normalmente têm muitas reduções de carga tributária, mas quando você começa a ganhar um certo dinheiro, aí essas reduções desaparecem, você tem que pagar altos tributos, e no fundo você vai ter que pagar imposto por tudo, até por abrir sua empresa, você vai ter que pagar imposto, né? E tem mais algumas coisas, ah, especialmente quando você trabalha nesse último, quando você segue essa última vertente que eu comentei, dos aplicativos de serviço, tem algumas questões de segurança da informação, né, que são questões legais, são questões que não são questões de software, não são questões do usuário, não são requisições do usuário, não são requisições do sistema, nem da tecnologia que você usa. Mas são requisições legais, são coisas que você tem que tomar cuidado por ser lei, né? Ah, especialmente quando o seu sistema pode ser usado por menor de idade, né? Tem diversos requisitos, tem diversas questões que são levantadas quando o seu sistema vai ser usado por um menor de 14 anos, né? Tem várias coisas, por exemplo, citar um exemplo, o Uber normalmente ele não pode transportar a criança. Mesmo que a mãe peça o Uber, ela tem que acompanhar o filho. Se o Uber levar o filho sozinho e o filho dela for, sei lá, acontecer alguma coisa com a criança, o responsável, além de ser o motorista, é a própria empresa que deixou o motorista levar aquela criança, né? Então, tem várias questões legais que você tem que resolver, né? Dados das pessoas, como é que você armazena esses dados, você tem acesso aos dados, qual é o dado que você precisa de cadastro, no CPF, tem questões tributárias, né? Você tem que armazenar os gastos que você teve.
e de cada pessoa, então tem que ter um banco que contém o CPF das pessoas e os gastos dela. Você tem que mandar isso para a Secretaria de Economia, desculpa, a Secretaria de Finanças do Estado, que vai mandar para a Secretaria de Finanças do, desculpa, para a Secretaria de Finanças do município, que vai mandar para do Estado, vai mandar para a federal. Todo mundo aí vai comer um pedaço do tributo que você paga. Então, tem várias questões legais que não são tão simples. É por isso que a gente tem muitas incubadoras, né? No fundo, as incubadoras, elas funcionam meio que para te guiar a resolver esses pequenos problemas e a tentar manter, vamos dizer assim, é literalmente tentar te ensinar a viver nesse ambiente, né? É realmente tentar te ensinar como é que você sobrevive nesse ambiente. Né? Pois bem, pessoal, isso era o que a gente tinha para essa última aula, foi bem rápida, mas porque vocês vão ver também mais questões sobre empreendedorismo nas outras disciplinas, e eu vejo vocês na nossa aula presencial.